Louvado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai. Nós louvamos, te agradecemos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 95 diz: vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos diante dele com ação de graças e o celebremos com cânticos de louvor, porque o Senhor é o Deus soberano, o grande rei, acima de todos os deuses. Amém? Vamos declarar que nós estamos aqui louvando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome. Senhor.
dos versos 14 até o verso de número 29. Minha tradução é uma nova versão transformadora. Talvez vocês tenham alguma diferença no texto, mas os irmãos também podem acompanhar. Marcos capítulo 9, do 14 até o 29, com o tema Superando a Incredulidade, quando Jesus foi um menino possuído por demônio. E o texto diz assim: todos acharam? Todos acharam, hein? Marcos capítulo 9, 14 até 29. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão de Jesus ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: geração eterna, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contra os dentes, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança fogo na água e tenta matá-lo. Tem misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão, e eles disseram: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou de pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: esta espécie só sai com oração. Essas horas, Deus nos orar, pedir a direção do Espírito Santo. Pai, muito obrigado pelo privilégio de dar o teu recado, obrigado pela palavra nesta noite, e seja usado, Senhor, como aquele que entrega a mensagem, mas direcionado pelo Senhor, com a direção, com a iluminação, com a revelação do Espírito Santo a cada mente e coração que nesta noite. E eu oro, Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar neste momento. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito descritivo sobre a vida de Jesus. O Filho de Jesus, que circulou por diversas nações do mundo. Talvez você já tenha assistido esse filme, aquele filme mais antigo, não mais novo. Ele é baseado no Evangelho de Marcos. O Evangelho que tem uma riqueza de detalhes, um Evangelho que mostra com clareza várias partes relacionadas ao que Jesus fez aqui nesta terra. E esse diálogo entre o Pai e Jesus, esse Pai desesperado, Jesus só é relatado aqui no Evangelho de Marcos. E alguns detalhes são importantes, mas nós vemos aqui nesse trecho, quando Jesus, logo depois que sai do momento de transfiguração, já tinha operado muitos milagres, multiplicado pão, pães e peixes, tirado do céu. Ele estava ali no meio de uma multidão, estava ali conversando, falando, discutindo, arrazoando uns dos outros, e de repente ele chega e transforma tudo. Eles estavam discutindo sobre o que havia acontecido, porque os discípulos tentaram
expulsar aquele demônio que estava sobre aquele filho, daquele pai desesperado, mas ele não conseguiu. E aí, esse fracasso dos discípulos foi alvo, foi motivo de quê? De conversa com todos que estavam ali. Mas quando Jesus aparece, há um espanto. E as pessoas ficam admiradas com a chegada dele. E ele vem aí para quê? Para resolver toda aquela situação. E havia uma multidão. Mas no meio daquela multidão surge um pai desesperado, clamando por libertação. E é como eu disse, como se estivessem dizendo: olha quem chegou aquele que vai mudar essa história. No meio daquele falatório. Muito falatório, né? Como eu disse pela manhã, mas pouca unção. Muita discussão, mas pouca autoridade. Naquele momento que havia um pai aflito que precisava de uma cura, precisava que o seu filho fosse. E eu creio que se aqueles discípulos estivessem preparados, e muitas vezes isso, quando eu falo isso, eu estou falando para nós também. Essa mensagem falou muito comigo durante a semana. E eu quis transmiti-la a vocês, porque ela foi muito de repreensão para a minha vida em muitas áreas. Eu creio que ela vai servir para vocês também. Porque muitas vezes há uma fé que dizemos que é viva, mas ela muitas vezes demonstra em palavras, ações e atitudes que não é bem assim. Aqueles discípulos não estavam, na verdade, segundo o que o texto tenta nos mostrar, não estavam numa vigilância de oração. Eles estavam se baseando naquilo que já tinham vivido. Eles já tinham tido sucesso em várias oportunidades, expulsando demônios, curando, fazendo milagres também junto com Jesus. Mas nesse momento eles falharam. Talvez se valeram, com certeza, do que já tinha acontecido com eles. Agora, mais um momento. Vai ser agora. Já aconteceu de novo, vai acontecer novamente. Mas aqui Jesus mostra claramente que falta preparo. A nossa incredulidade, ela se torna uma fraqueza na nossa vida, que precisa ser retirada, precisa ser banida também da nossa vida. Muitas coisas, infelizmente, talvez não alcançamos. Entre outros motivos, porque há uma pequena fé, há uma incredulidade. E no meio dessa multidão, como eu disse, esse pai desesperado, ele clama. Ele toma parte, ele intervém, ele acredita, mas ao mesmo tempo não acredita também. Tanto que ele pede. E alguns autores descrevem esse texto como o pai que vacila entre fé e incredulidade. Será que muitas vezes não acontece conosco? Será que a história não se repete entre nós? Os discípulos falharam, eu creio, porque eles estavam se valendo de tudo aquilo que eles já viveram e acharam que poderiam fazer novamente, apenas citando o nome de Jesus. Muitas pessoas falam no nome de Jesus. Muitas pessoas querem cura no nome de Jesus, mas não tem relacionamento com o Jesus que cura, que restaura. Aliás, a maior cura que Deus e Jesus pode fazer na nossa vida é a nossa salvação. A maior libertação que cada um de nós precisa é ser salvos em Cristo Jesus. E a gente vê tantos episódios, né? Quando Pedro, lá atrás, foi reconhecido como um homem de pequena fé, quando ele andou pelo mar. Mas Jesus também se impressiona com o centurião que acredita que ele poderia curar o seu servo apenas com uma palavra. E o próprio Jesus fica admirado, em todo Israel não viu uma fé como essa. Nós somos todos os dias convocados a viver pela fé. Aliás, Romanos diz que nós vivemos, o justo vai viver como? Pela fé. Nós temos que andar em fé. Nós precisamos viver em fé, dia após dia. Aliás, lá em Hebreus capítulo 11 vai dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus.
Deus quer que eu e você exercitemos a fé. Vivamos em fé. Deiamos passos de fé. Passos de fé. No meio dessa pandemia que nós vivemos nesse ano, ainda estamos vivendo, na verdade, é que hoje pouco se fala sobre isso, ou fala-se menos, mas aqui a gente caminhou, olhou para toda a situação e chegamos a uma conclusão, eu também, conversando com a família, conversando com a igreja, com alguns irmãos, declarei, a igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, as portas se fecharão, não poderemos nos reunir, teremos que fazer transmissão online, não fazíamos isso. E começamos a exercitar em fé. E a fé que nos moveu, nos ensinou que Ele que toma conta de tudo, porque não faltou nada. Não faltou nada. Aliás, nós somos surpreendidos. Surpreendidos. No meio de uma pandemia, pudemos reformar a igreja, melhorar algumas coisas. São passos de fé. E fé é aquilo que a gente não viu ainda, mas acredita que vai acontecer. Porque é Deus que vai fazer. E Deus está nos ensinando, Deus está nos chamando a darmos passos de fé. Mas a gente precisa fazer com aquele pai que teve transparência de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, ajuda-me a ter mais fé. Ajuda-me na minha incredulidade. E a gente vai aprendendo com esse texto. Eu quero destacar com vocês 3 aprendizados que nós temos com esse texto. O primeiro deles que eu quero falar é que esse episódio nos mostra a respeito do exercício da fé, que é preciso fazer algo que nos impulsione a chegar mais perto de Deus e também trazer a Jesus o que nós queremos ver acontecendo em fé. Aquele homem tomou o primeiro passo, ele levou o seu filho, estava ali com o seu filho e clamou. O seu filho já estava passando por aquele momento de dificuldade. Os discípulos tinham fracassado, mas ele estava ali, ele não perdeu a oportunidade. Quando viu Jesus, ele falou: Ele vai resolver, eu vou pedir para ele, eu acredito. Se ele pode, né? Ele mesmo questiona, se podes, né? Então aquele pai levou o quê? Levou o filho até Jesus. Chegou até Jesus para falar do filho dele. E falou: olha, eu preciso que o Senhor me ajude. Ele não se conformou com aquela situação. E a gente pode fazer mais ou menos ideia da dificuldade, da tristeza, da luta daquele pai. E esse mesmo pai, que fez questão de clamar pela ajuda de Jesus, ele mesmo declara que precisava superar a sua incredulidade. E eu vejo que nós também precisamos, muitas vezes, superar a nossa incredulidade diante de tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É bem verdade, Ele já fez o que é mais importante. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, mas existem muitas coisas na nossa vida que nós, em fé, temos que clamar, temos que pedir e temos que acreditar que Ele vai fazer. Alguns já até chamaram esse trecho da Bíblia como um pai sofredor que vacila entre a dúvida e entre a fé. Será que muitas vezes não fazemos assim? Não vacilamos entre dúvida e fé? Talvez por acharmos indignos de receber alguma coisa de Deus. E quem é digno de receber alguma coisa? Quem pode se achar digno? Nós somos abençoados por Deus por causa da sua graça, da sua misericórdia. No comentário da Nova Versão Transformadora diz assim, que tudo o que temos que fazer é buscá-lo com fé, pedir sua ajuda e perdão e fazermos tudo o que pudermos para termos sua vontade revelada em nós. Deus fará o resto. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo para nós: faça a sua parte que eu faço a minha. Faça a tarefa de casa, faça o que precisa ser feito, busque, ore, clame, o resto fica comigo. Aqueles discípulos, como eu disse, eles estavam achando que o passado, eles estavam achando que todos os relatos de vitória deles eram suficientes.
e olharam para aquela situação, é mais um. Não, isso aí é tranquilo. Talvez disséssemos como hoje dizemos, né? Isso é fichinha, vamos expulsar mais esse. Mas não é assim que funciona. E esse texto nos mostra claramente que nós temos que estar todos os dias com a viva chama do Senhor na nossa vida, preparados, em oração, buscando sua face e a sua presença. E a gente aprende nesse trecho que a gente precisa encarar a nossa incredulidade como fraqueza. Aquele homem declarou a sua fraqueza. Talvez ele pudesse, em algum tempo da sua vida, olhar para aquela situação do filho, e talvez muitos momentos da sua vida, no seu secreto, ou até na sua casa, sozinho com aquele filho, e falar, ele vai ser assim sempre. É desse jeito que ele vai ficar. Não tenho mais esperança. Mas Jesus muda a história. Jesus resolve as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas fraquezas. Nós precisamos nos achegar a Ele e falar, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Porque a gente olha nesse texto também que ele verbaliza, ele declara o que ele quer, ele age com sinceridade, ele não apenas pede, ele até questiona, fala, se podes. E Jesus prontamente responde, se eu posso. Jesus pode tudo. E ele declarou, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Por mais que a gente olhe como indissolúvel uma situação, precisamos crer que Deus está agindo, Deus está operando. E esse Deus maravilhoso que nós servimos, Jesus, ele pergunta ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece? Jesus estava questionando, estava querendo conversar com ele. Jesus é onisciente, ele sabia de tudo. Você acha que ele não sabia? Mas ele faz questão de conversar com aquele pai, ter esse diálogo com ele. Deus deseja que eu e você tenhamos diálogo com Ele, conversemos. Em vez de ficar falando para esse ou para aquele das nossas dificuldades, conversemos com aquele que pode resolver. E esse é o nosso Deus. Falando com esse, falando com aquele, contando para... Não, vamos direto na fonte, vamos direto para aquele que responde, aquele que ouve a nossa oração. E no meio dessa conversa ele pergunta, há quanto tempo isso acontece? Somente o Evangelho de Marcos registra esse texto. E aí eu olho para esse milagre, e Jesus fazendo esse questionamento, eu me lembro do cego Bartimeu, quando ele pergunta, o que queres que eu faça? Jesus sabia, mas ele deseja que nós verbalizemos, ele deseja que a gente declare o que nós queremos, que nós peçamos para ele o que a gente quer. A gente precisa parar de ser acanhado muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes somos acanhados, eu falo pouco, mas com Deus a gente pode se abrir, falar com Ele. É bem verdade que com muitas pessoas é melhor não conversar, é melhor você falar da sua dificuldade, do seu problema, diretamente com aquele que pode resolver. Os discípulos não resolveram, aquele pouco que estava falando, não resolveu nada. Mas Jesus chega para resolver. Se a gente quer a solução, a gente precisa ir até Jesus. E Ele responde, Ele dá a resposta certa. A gente precisa combater essa inércia de ficar quieto. Muitas vezes as pessoas e as situações querem nos fazer calar, ficar quietos. Bartimeu foi repreendido porque estava lá gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar cada vez mais. Eu acho que Deus está nos mostrando que a gente precisa clamar, buscar, falar com Ele. Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda nessa questão, me ajuda nesse trabalho, em tudo aquilo que eu estou vivendo, me ajuda na minha família. Mas Deus está nos chamando a orar mais, buscar mais. Há quanto tempo, talvez você que me ouve nesta noite, tem lutado com alguma situação, talvez você até quer desistir, mas a gente pode dizer que Jesus é a solução para as nossas mazelas. Jesus é a solução para todas as nossas dificuldades. Ele sempre foi, Ele é e sempre será a solução.
solução. Cristo é a solução, amém? Eu entendo nesse texto que Jesus deixa um grande ensinamento para cada um de nós, do quão importante nós cultivarmos uma vida de oração. Cultivarmos uma vida de oração. Eu tenho ficado muito feliz, a gente tem vivido um novo momento entre os jovens, e tudo começou com movimentos de oração na quarta-feira. Não começamos com alguma estratégia, não, vamos orar. A gente vai aqui, abre o templo, louva uma música, eu não, os jovens, né, eu tenho acompanhado. E a gente tem visto que eles têm vindo, e aquilo que tem sido o grande atrativo é aquele que atrai de verdade, que é Jesus Cristo. E tem buscado a Ele em oração. Tivemos um encontro ontem com jovens tão abençoados. E todo mundo ali esquecendo das redes sociais, de tantas outras coisas. Por quê? Porque estava ali, em comunhão, partir do pão, oração, palavra. Como é importante nós valorizarmos a oração. E Jesus aqui valoriza. Jesus vai declarando. E a oração é algo que ele vai mostrando claramente nos versos 28 a 29, que é algo que precisa ser constante. Não adianta nos basearmos naquilo que nós já vivemos. A oração tem que ser constante. Ele vai dizendo no verso 28, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Aí Jesus responde: essa espécie só sai com oração. Talvez na sua Bíblia esteja oração e jejum. A maioria dos manuscritos declara oração. Nós estamos aqui retirando a necessidade, a importância do jejum. Mas o texto está falando aqui que aqueles discípulos, apesar de andarem com Jesus, apesar de verem tantas coisas, eles não estavam com a comunhão tão plena naquele momento, não estavam em espírito de oração tão forte, que pudessem expulsar aquele demônio. E a gente precisa entender que é com oração, e não é com muito falar, não é com metodologias próprias, é com oração. Não é na ousadia que achamos que podemos, acontecemos, e de um modo sem muita sabedoria, às vezes até usamos o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Mas nós temos que entender que é necessário ter comunhão, ter vida com este Jesus que é tão poderoso. É na oração ao Todo-Poderoso que nós conseguimos, não é na nossa força. E Jesus está nos chamando a valorizarmos e a olharmos para a oração e vencermos essa fraqueza da incredulidade. E começarmos a ver os sinais se operando, vendo as respostas de oração. Hoje pela manhã uma irmã estava comentando que ela tem um caderno de oração e ela está acompanhando as orações. É um hábito tão importante e bom. Deus já fez tanta coisa que a gente não tem nem registro. Mas Deus continua fazendo, Ele quer fazer na minha e na sua vida. E nós precisamos agradecer por tudo que Ele já fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda fará. E olharmos com olhos de fé. E quando temos fé, Deus se agrada. Porque Ele quer um povo, Ele quer uma igreja que dê passos de fé. Disse domingo passado, eu não imaginava que voltaríamos de uma forma tão intensa como estamos hoje, graças a Deus por isso. Mas era passo de fé. Quantas e quantas vezes, né? Estávamos eu, o Adriano, né? No teclado, a esposa vinha também, o Tiago, a Marlene vinha, só nós aqui, templo vazio, pregando para uma câmera. Mas na verdade a gente sabia que estava pregando para um público que estava ali assistindo e ouvindo. E hoje nós em fé estamos aqui com uma igreja, graças a Deus, com um bom número. São passos de fé que a gente precisa ter. Talvez ainda não vimos tantas as coisas acontecendo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, mas em fé nós cremos, Senhor, eu sei que o Senhor pode resolver. E tudo é possível ao que crê.
Amém? E a gente vê nesse texto 2 milagres. 2 milagres que aconteceram. Ele curou aquele filho que estava vivendo aquele mal tão terrível. Mas eu creio que Deus curou também a incredulidade daquele homem, o ceticismo que estava naquele pai. E o nosso papel como igreja, diante dessas pessoas aflitas e desesperadas, que muitas vezes chegam até nós. Vira e mexe, nós atendemos pessoas assim, que estão aflitas, desesperadas. E a nossa função é apresentar aquele que é o grande médico. Champlin, nos seus comentários sobre esse texto, ele diz que o mundo traz a nós os seus aflitos, para que a gente seja discípulos do grande mestre. E ele traz esses aflitos. Os aflitos vêm até nós. Por quê? Porque eles veem em nós que nós somos discípulos dele. Então as pessoas chegam até nós porque acreditam que a gente tem uma palavra. Acreditam que a gente tem uma oração. Quantas pessoas já chegam até você e falam: você pode orar pela minha vida? Você pode orar por essa questão? Porque eles nos olham como discípulos daquele que é o grande médico, Jesus Cristo. A sociedade, as pessoas estão procurando isso. E a gente precisa ser sincero como esse pai, que disse de um modo muito claro, ele externou de uma forma muito clara: me ajuda a ter fé. Talvez alguma situação da sua vida que ainda não aconteceu, como ainda na minha vida não aconteceram. Nós estamos na igreja que está militando, né? A igreja triunfante, não chegamos nela. A igreja que está na eternidade com Cristo Jesus. Mas nós estamos na igreja militante, a igreja que está combatendo, que está lutando, que está vivendo cada dia a sua dificuldade, o seu mal, mas crendo que Jesus está à frente, Ele está conosco todos os dias. E a gente crê nessa verdade. Mas nós precisamos reconhecer que precisamos ter total dependência de Deus. Os discípulos achavam que tinham capacidade, como eu disse, mais um momento onde ministraremos a cura e o caso será resolvido, mas não é assim que funciona. E esse texto nos mostra claramente que nós precisamos estar vivos na chama do Espírito, que deve estar acesa dia após dia em cada um de nós. A vitória não é automática, a vitória requer oração. Achar que está sob o nosso controle é um erro. Nós estamos totalmente no controle de Deus e na dependência de Deus. Não só as nossas habilidades, não é aquilo que a gente entende que nós temos poder em Deus, mas é o poder que vem de Deus para ministrar as vidas das pessoas. Somente Jesus podia libertar aquele filho daquele pai desesperado, daquele domínio satânico. Somente com muita oração. Por isso que nós precisamos orar mais, irmãos. Precisamos orar mais. Precisamos buscar a Deus. Precisamos falar com aquele que resolve. E o pai do jovem entendeu que Jesus disse para ele que havia uma condição para que se produzisse o milagre. Aquele pai queria o milagre, mas havia uma condição, e a condição era essa. Ele disse: ao que crê. E Deus está nos chamando a crer. Se crermos, veremos o impossível. Se crermos, veremos a glória de Deus. É como se Jesus estivesse dependendo. A cura depende de mim. Sim, mas também depende de você. E muitas vezes acontece conosco. Depende da nossa fé. Vai ser feito segundo a nossa fé. A fé que nós produzirmos, aliás, que nós estivermos buscando em Deus, vai trazer toda a diferença. E Deus está nos chamando a quê? A vivermos em fé. Em fé. E aí fica uma pergunta também, né? Como é que a gente entende aquele fracasso dos discípulos? Achei muito interessante essa frase, diz assim: é como se Jesus estivesse dizendo: vocês não vivem suficientemente perto de Deus.
tinham sido dotados de poder, mas necessitavam da oração para guardar e manter esse poder. O que ele está dizendo? Oração sem cessar. Como Paulo declara, orai sem cessar. Uma vida de oração, uma vida de constante oração, para vencermos este mundo mau que nós vivemos, as dificuldades desse mundo. E a minha oração é que nós possamos manter acesa essa chama através da oração. Porque nós cremos e nós somos o povo que tem fé. Quantos aqui têm fé? Amém? Temos que ser esse povo que agrada a Deus em fé e que supera a incredulidade. E nós superamos a incredulidade como? Vendo dia após dia a manifestação de Deus na nossa vida através da oração, vendo tudo aquilo que Deus está fazendo, vendo que Ele realmente responde segundo a sua vontade, o seu querer. Então vale muito, muito a pena orar. E como é que eu supero a incredulidade? Vivendo uma vida de oração ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Muitas são as situações que querem tirar a nossa incredulidade. Talvez você tenha orado por certas situações, mas Deus está nos chamando, olha, mantenha viva a chama, continue orando, continue intercedendo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É muito claro que aquilo que o Pai queria, Jesus tinha muito interesse em responder. Eu creio que Jesus quer responder as nossas orações. Daquilo que é uma realidade, que Deus quer que todos sejam salvos. Então nós podemos orar pela oração, por conversão daqueles que ainda não se converteram. Nós podemos sim orar, mas orar com fé. Sobre muitas e muitas situações da nossa vida que nós não queremos mais, que estejam como estão. Aquele pai não suportava mais, eu creio. Aquele filho, que tamanha tristeza de ver que o filho espumava, se contorcia, não ouvia, não falava. Quantas vezes ele podia ter passado tanta vergonha por causa daquela situação, mas ele se achega diante de Deus, se achega a Jesus Cristo e obtém a resposta. E Jesus declara para ele: olha, tudo posso, tudo é possível, eu posso tudo é possível, mas é preciso fé, é preciso oração, é preciso busca. Nós somos convocados, nós somos chamados a continuar em oração e a viver em fé. Amém? Senhor nosso Deus, assim como este Pai, nós clamamos. Ajuda-nos a superar a nossa incredulidade muitas vezes. Ajuda-nos a termos fé em meio a situações que a gente olha e muitas vezes vacila. Mas nós estamos aqui diante do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pela incredulidade. Mas queremos ser reconhecidos como um povo de fé. Queremos agradar ao Senhor, porque a fé agrada ao Senhor. E viver por fé.
crendo que o justo viverá pela fé. Na fé que não se importa com as situações, mas a fé que olha para o Senhor e entende que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai operar. Abençoa cada um que me ouve nesta noite. Abençoa todos que estão acompanhando pela internet também. Opera e ajuda-nos, Pai, a superar a nossa incredulidade e a vivermos como homens que aqui estão assistindo, homens e mulheres de fé no Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Deus, amém? Nós louvamos e agradecemos ao Teu nome, no nome de Jesus, amém, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de Ti não abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo
esteja com o teu povo hoje e para sempre. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que nos visitam. Mais uma vez o Michel, que esteve pela manhã, obrigado pela presença. O Roberto, o Rafael, que estão aqui conosco. Deus abençoe a presença de cada um de vocês. Uma semana muito abençoada na presença do Senhor, rompendo em fé, crendo e dando passos de fé, e crendo que Deus deseja que eu e você superemos toda a incredulidade que possa existir dentro de nós, e acreditar e crer que Ele não está estático, Ele está conosco todos os dias, e Ele vai fazer muito além do que nós imaginamos. Seremos surpreendidos pelo Senhor por conta da fé que exercitamos nele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, uma boa semana.